Gente que não conhece sua entrega. Gente que não conhece de onde Deus te tirou. Gente que não conhece quem você era. O milagre que Ele fez por você. Vai dizer, você enlouqueceu. Agora é crente. Agora é dizimista e ofertante. Tolo é você. Você não conhece a minha história. Você não sabe de onde Ele me tirou. Abra sua Bíblia em Êxodo. Obrigado, Pai. Êxodo 24. Aqui é um texto que tem ardido, queimado no meu coração nesses últimos dias. A partir do versículo 12 de Êxodo 24, a Bíblia nos conta. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés. Porque quando você ouve a voz de Deus, e você se levanta nessa voz, em obediência a essa voz, tudo que Deus falou começa a acontecer. Algumas pessoas estão esperando por Deus. E se eu te disser que Ele está esperando por você? Deus disse: Moisés, levante-se, suba a mim, venha estar comigo. Eu tenho algo para te entregar. Uau! Que não é nesse mesmo nível, que não é nesse mesmo lugar, que não é nesse mesmo patamar. Sobe a mim, porque eu te entregarei. Meu amigo, olha quanto que achou aqui. Esses são dias de entregas. Porque você veio, porque você chegou, porque você abandonou o comodismo, investiu, desejou, queimou por esse tempo. Deus disse: eu te entregarei. A pergunta é: o que você veio buscar? Porque o que limitou o azeite na vida da viúva não foi Deus, foi a quantidade de vasilhas que ela trouxe. A boa notícia é que ainda dá tempo pegar vasilhas. Porque o azeite descerá. E o Deus que faz coisas inéditas virá com fogo e glória sobre nós. Moisés foi. E o verso 15 vai dizer: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o encobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte.
aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrando, ele não ficou apenas observando. E Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Escute isso com atenção. Os estudiosos afirmam que Moisés chegou a subir 8 vezes ao Monte Sinai. Moisés tinha retirado o povo do Egito. Eles estavam peregrinando no deserto rumo à terra prometida. Durante o tempo dessa peregrinação foi quando essas visitações divinas no monte aconteceu. Se você perceber, elas não foram ou não aconteceram por si só. Porque quando o homem age, Deus reage. Existem pessoas que escutam o tempo todo sobre uma nova estação, um novo tempo, mas elas não rompem a linha. Elas estão acomodadas, aconchegadas no seu dia a dia, nos seus afazeres. E eu vim nessa abertura do pleno te dizer: nada vai acontecer por acaso. O avivamento não cai na cabeça de homens como uma fruta madura. Ele é provocado. Provocado por oração. Provocado por adoração. Provocado por jejuns. Provocado pela meditação na palavra. Escute isso. O avivamento não cai na cabeça de um homem como uma fruta madura. Não. Antes da fruta madura cair, alguém semeou. Alguém arou a terra, lançou a semente, aguou, regou. A planta cresce e na estação própria o fruto vem. Mas ele ainda é um fruto verde. Mas chega o tempo que amadurece e cai. Nessa estação não vemos tanto esforço, mas já houve muito esforço. Já houve muito esforço. Nada é por acaso. Nada é em vão. Deus está atrás de homens e mulheres que o provocarão nesse tempo. E um grande avivamento varrerá a terra antes que o Cristo volte. E eu não sei você, mas eu já disse a Deus: Deus não me deixa de fora daquilo que estás para fazer nesses próximos dias. Eis-me aqui. Mas todo avivamento requer um financiamento. Uau! Como eu te falei, 8 vezes, algumas explícitas, outras implícitas. Por isso que acredita-se que foram 8 vezes que Moisés subiu ao Monte Sinai. Mas aqui, em Êxodo 24:18, encontramos o que dentro desse cronograma seria a 6ª subida de Moisés ao Monte Sinai. Porém, a primeira vez
em que ele passa 40 dias e 40 noites. Aquilo que acreditam ser a sexta subida, mas a primeira a ser demorada, a ser prolongada. E quanto mais Moisés se demorava, mais Deus entregava. Não acabou esse tempo de você só ir, dobrar seus joelhos, orar para pedir algo. Interessante que quando nós amadurecemos na nossa vida com Deus, a gente começa a pedir menos. Pedir é bíblico. Peça e você receberá. Mas há um nível de comunhão onde você entende que não é Deus e você, é apenas Deus. Antes desse episódio, Moisés estava na frente do Mar Vermelho. Tinha saído do Egito, os egípcios vinham atrás dos israelitas, e Moisés estava ali, aquilo que chamamos de entre a cruz e a espada. E quando ele chega à beira do Mar Vermelho, não tendo para onde sair ou ir, com aqueles milhares de israelitas, o exército inimigo vindo atrás, ele clama para que Deus faça algo. Sabe o que é que Deus diz a ele? Por que você clama a mim? Por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E quanto a tu, estende o teu bordão, estende o teu cajado, toca as águas e elas se abrirão. Moisés por um momento esqueceu que não era Moisés e Deus, era só Deus. Com Ele. Será que não é isso que a Bíblia nos conta no Novo Testamento? Que somos um com Ele? Se essa revelação cair sobre o seu coração, eu pergunto, que enfermidade pode estar sobre Deus? Que falta pode ter Deus? Que crise pode ter Deus? Oramos e dizemos, Pai, que o Senhor me use como instrumento da Tua glória. Que bênção! Mas isso não é tudo. Que tal você entender que não é Ele e você, é só Ele. E aonde você for, Ele vai. E aonde você tocar, Ele toca. E aonde você pisar, Ele pisa. E aonde você entrar, Ele entra. Será que não é isso que o irmão Reig nos ensinou? Quando nos instruiu a grifar todos os textos que falam em, nele, em quem, por meio de, nos trazendo para uma consciência, aquela que Paulo tinha quando disse, já não vivo eu. Cristo vive em mim. Não sou mais eu, é Ele. Quando você for colocar a mão sobre o enfermo, lembra, não é você, é Ele.
E sabe o que eu acho interessante? Que aqui, aquela que seria a sexta subida, porém a primeira mais demorada, 40 dias e 40 noites. Sabe qual é o primeiro assunto que Deus trata com Moisés? É sobre dinheiro. Próximo versículo. Capítulo 25, próximo verso, verso 1. Finalizamos o capítulo 24. Quando diz que Moisés subiu e do meio daquela nuvem o Senhor falou com ele. Ali ele permaneceu 40 dias e 40 noites. Nessa visitação mais demorada, a primeira coisa que Deus vai falar com Moisés é sobre oferta. E ainda tem crente que pensa que no momento da oferta, a unção se foi. Olha o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés: e fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. De todo homem cujo coração se mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estolo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, madeira de acácia. E ele sai falando pedra de onix, pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Antes de falar da arca, que é a fala que vem logo em seguida, Deus começa falando de oferta. Escuta isso com muita atenção. Presta bem atenção nisso, dentro daquilo que nós acabamos de ler. Muitos, queridos, querem separar uma vida de rendição de uma vida de doação. Aqui nós vemos Moisés rendido. E logo em seguida Deus fala de uma doação, de uma entrega de recursos. Muitos querem separar uma vida de rendição de uma vida de doação. Como se isso fosse possível. Sabe por quê? Esses que pensam que isso é possível, eles chegam a afirmar: eu amo o Senhor, embora o meu bolso não se abra para Ele. Muitos querem separar uma vida de rendição de uma vida de doação, como se isso fosse possível. E eles afirmam: eu amo o Senhor, embora o meu bolso, os meus recursos não estejam rendidos a Ele. E eu quero te dizer, isso é um engano. Porque a verdade é, se Deus tiver você, Ele terá o seu dinheiro. Primeiro Deus tem Moisés. Depois Ele fala dos recursos para Moisés. Porque todo avivamento precisa de um financiamento. Sabe o que eu vejo hoje? Uma geração de homens e mulheres, queridos, que caíram nesse engano, que podem viver rendidos, quando a doação está fora, os seus recursos estão fora, as suas finanças estão fora. Muitos adotaram esse pensamento, e isso é enganoso. E sabe por que a nossa maior dificuldade em ofertar, em liberar? É porque o Senhor ainda não nos tem como Ele gostaria de ter.
Porque no dia que o Senhor tiver você, Ele terá o seu dinheiro, Ele terá o seu bolso, Ele terá o seu recurso. E existe uma geração lá fora de seguidores de Jesus, mas servos de Mamon. Sabe o que Judas fazia? Exatamente isso. Seguidor de Jesus, servo de Mamon. Não pense que você vai viver tudo que Deus tem para você nessa estação de avivamento, se você não abrir os seus tesouros. Deus está chamando o povo para um tempo de comunhão. Deus está chamando o povo para um tempo de adoração. Deus está chamando o povo para um tempo de entrega. E quando Ele tiver você, Ele sabe que Ele terá o seu bolso, os seus tesouros, as suas riquezas. Se Deus tiver você, Ele terá o seu dinheiro. Judas estava lá, discípulo do Cordeiro. Escolhido, sim. Mas ele nunca deixou de ser servo de Mamon, embora fosse seguidor de Jesus. Conhecem algum crente assim? Anos numa igreja como essa, numa estrutura divina como essa, homens e mulheres empenhando-se para manifestar o extraordinário e fazer um centro de avivamento como nunca houve nesse sertão e em todo o Brasil. Mas alguns que ficam letárgicos. Eu quero te dizer, querido, se Deus conseguir pegar você nesse plenos, você vai dar tudo. Os seus tesouros estarão abertos, a sua carteira estará aberta, porque Ele será o seu tesouro, Ele será o seu ouro, Ele será a sua prata. E Judas estava lá, no meio dos ungidos, tesoureiro. Porque é impressionante como Jesus, como Deus acredita na gente. Gente que pensa assim: eu nem sou fiel a Deus, mas Deus me abençoa. Era como se fosse Judas: olha aqui a bolsa cheia. E nem era dele, e ele metia a mão e defraudava. Quando uma mulher chegou para entregar o seu melhor, ele disse: isso é um desperdício. Gente que não conhece sua entrega, gente que não conhece de onde Deus te tirou, gente que não conhece quem você era, o milagre que Ele fez por você, vai dizer: você enlouqueceu, agora é crente, agora é dizimista e ofertante. Tolo é você. Você não conhece a minha história, você não sabe de onde Ele me tirou. Deus está calando, pastor, a boca dos... Para que isso? Para que isso? Para que isso? Isso é um desperdício. Deus está calando a boca desse povo. E sabe o que vai acontecer? Eles darão as maiores ofertas. Eles farão os maiores investimentos. Por quê? Porque o Deus do impossível, na década do impossível, os alcançará. E não será mais o que um homem e uma mulher diz no púlpito. Será o ter provado do que Ele é, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor, da sua lealdade.
Judas se incomodava com quem estava dando. Mas ele não se incomodava por estar roubando. E pergunto para você, vai procurar dar conta aos outros? Porque eu já saí desse nível há muito tempo. Vai procurar dar conta aos outros? Não há mais tempo para isso. Eu te digo, não há mais tempo para isso. Foca e avança. Foca e avança. Foca e avança. Foca e avança. Ele queria fazer com que Maria se sentisse mal por estar ofertando. Mas ele não se sentia mal por estar roubando. E sabe o que Judas era? Um seguidor. Quantos seguidores você tem no Instagram? Há um tempo atrás, eu disse, Júnior, eu estou com tantos seguidores no Instagram. Júnior, meu esposo, ele disse, isso é a mesma coisa de ser rico no banco imobiliário. Dê valor ao que importa. Porque tem muito seguidor que só está olhando a sua vida. Só. Não curte uma foto sua. Não torce por você. Não se alegra com suas conquistas. Mas está lá, seguidor seu. Jesus tinha esse tipo de seguidor também. E Judas era um deles. Seguir não significa ser servo. Judas seguia Jesus, mas era servo de Mamon, debaixo do governo de Mamon, onde o dinheiro regia, onde o dinheiro mandava, onde o dinheiro governava. Mas não perdia um culto. Viu os milagres que o mestre operava. A minha oração é que você não seja um desse. Um gospel. Mas alguém que ama. Que adora. Que se rende. E por mais que você tenha dinheiro, esse dinheiro nunca exercerá senhorio sobre você. Porque Deus está para liberar riquezas, ideias milionárias. Está. Associações. Existem pessoas que estão aqui e oraram. Pai, envia a pessoa certa. Deus está falando com você. Eu te conectarei às pessoas certas. E elas serão tudo o que você precisa, humanamente falando, para que eu aumente os seus tesouros, alargue suas tendas e libere o impossível sobre você. Associações. Porque sabe quem subiu com Moisés? Josué. Tem gente que vai subir com você. Tem gente que vai subir com você. A maioria vai ficar olhando, mas tem gente que vai subir com você.
Aleluia. Quando nós avançamos, você vai perceber que enquanto Deus dava essa instrução para que o ouro fosse trazido para ele, sabe o que os israelitas estavam fazendo? Induzindo Arão a fazer um bezerro de ouro. Tiraram os seus brincos, as suas argolas. Entregaram a Arão, que lançou aquele ouro no fogo e fundiu um bezerro de ouro. Porque sempre quando Deus fala para um homem liberar, o diabo vem com a sugestão. O que você faria com esse dinheiro? O que você poderia fazer com esse recurso? Mas chega um tempo que você está tão impregnado, tão aceso, tão incendiado, que as sugestões não passarão de sugestões. Moisés desce, porque Deus disse a ele: vá, porque o seu povo se desviou depressa daquilo que eu falei com eles. Moisés desce com as tábuas do mandamento, os mandamentos, os 10 mandamentos. E quando ele chega lá embaixo, ele encontra o povo em festa, em bebida, em dança. Eles tinham pego o ouro que Deus tinha dito para Moisés: fale para eles para trazer ouro. Eles tinham pego aquele ouro para fazer para si um Deus. Como isso é tão real nos nossos dias hoje. Pessoas que pegam a bênção do Senhor e de ver de usar para o templo, porque quando Deus diz: pegue ouro, pegue prata, porque eu quero um tabernáculo para que eu esteja no meio do meu povo. Construa para mim uma casa excelente. O povo pega aquilo e faz para si um Deus fundido, quebrando o primeiro mandamento, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Moisés, irado quando vê aquilo, ele quebra as tábuas da aliança, repreende o povo, repreende Arão, fala o que Deus mandou ele dizer. E em um outro momento, e eu quero finalizar com isso, Deus fala de novo com Moisés e ele diz: suba ao Monte Sinai, porque eu vou lhe entregar as segundas tábuas da lei. A Bíblia vai dizer em Êxodo 34, que Moisés prontamente lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras. Levantou-se de manhãzinha, ainda de madrugada, e subiu ao Monte Sinai. A Bíblia diz no verso 5 de Êxodo 34, que depois que Moisés subiu, depois que Moisés atende ao chamamento de Deus, a Bíblia diz que o Senhor senta numa nuvem e desce.
E ali ele esteve junto de Moisés. A palavra esteve aqui no hebraico é a palavra apresentar-se. Deus desceu e apresentou-se a Moisés. Uma coisa é você ouvir alguém falar de Deus, outra coisa é o próprio Deus vir a você e começar a falar sobre Ele mesmo. É chegado o tempo onde Deus falará sobre Ele mesmo. Nesses momentos de comunhão e de adoração. Oh, aleluia. Nesse encontro, nós vemos Moisés orando, adorando, jejuando e em contato com a palavra, os 10 mandamentos, palavra, oração, adoração e jejum. 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 E chegamos por fim no verso 10, quando a Bíblia diz: então disse, Deus falando com Moisés, Ele disse: eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas, que nunca se viram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Deus estava dizendo: o seu sim, o seu subir não ficará sem recompensa. A sua vinda a esse plenos não ficará sem recompensa. Isso é literalmente subir. Isso é literalmente esforçar-se. Alguns afirmam que iria de 5 a 6 dias inteiros para subir o Monte Sinai, aproximadamente. Não era fácil, havia esforço. Tem gente, pastor, que quer conquistar as coisas só sentado. Não, quando Deus der bom tempo, diga: o tempo é agora. Diga: o tempo é agora. Diga: o tempo sou eu. E Deus diz: eu faço uma aliança contigo, Moisés, mas escuta o que eu vou te dizer. Queridos, Deus já tinha feito o extraordinário. Quem concorda comigo? Todo o tempo do resgate de Israel foi um tempo de coisas extraordinárias. Mas Deus estava dizendo aqui, por conta do seu subir, por conta do seu sim, por conta da sua oração, da sua adoração, do seu tempo de jejum, do seu tempo de debruçar-se a palavra: Moisés, sabe o que eu farei contigo? Eu farei maravilhas que nunca se viram em toda a terra. Eu farei o inédito. Agora deixa eu fechar com isso.
O que é uma coisa inédita para você? Às vezes nós escutamos que Deus vai fazer algo novo. E é impressionante como a gente pensa no novo sob a ótica do velho melhorado. Se Deus diz para você, por exemplo, eu vou te dar um carro novo. Novo é novo. É um carro que ninguém nunca andou. É um carro que nunca pertenceu a ninguém. Quilometragem zerada. Cheiro de novo, aparência de novo. Realmente um carro novo. Você pode pegar o seu carro velho, levar para a melhor oficina, para o melhor lugar de reparo, dar aquele banho, naquele lava-jato extraordinário. Ainda assim, ele não será novo. Aí tem gente que quando escuta que Deus vai fazer algo novo, pensa no novo sob o aspecto do velho melhorado. Mas Deus está dizendo, o que eu vou fazer não é melhorar o velho. Eu estou para fazer uma coisa inédita. Eu estou para fazer uma coisa inédita. E os teus olhos verão, diz o Senhor. Inédito. 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 É inédito. É inédito. É inédito.